Olá, queridos. Chegamos aqui no domingo, nosso culto de todos os domingos. Como já é praticamente um encontro marcado todos os domingos, amém? Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, se ausentando-se dos pais, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. E cada um, segundo a sua própria capacidade, e então pediu o que recebera, 5 talentos, e saiu. Imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo, voltou o senhor naqueles servos e ajustou contas com eles. É até o versos 30. Livro de Mateus, capítulo 25, versos 14. Eu não vou se estender muito aqui, mas nós estamos chegando para mais um dia profético. E entre os amados do Pai aqui que estão comigo, eu creio que hoje o céu, ele tem uma pergunta para os corações reunidos aqui. O que você está fazendo com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Interessante falar sobre isso porque é diferente do que o mundo pensa. Deus, ele não dá para todos igualmente, mas ele dá conforme a capacidade de cada um, porque ele conhece o coração de todos e os limites e os potenciais. Ele conhece o que você carrega, mesmo quando você nem acredita em você mesmo. E aí é quando ele entrega a você. E ele não está apenas te dando, mas ele está confiando em você. E a parábola a qual nós lemos, ela não é apenas sobre o dinheiro, mas ela é sobre confiança, é sobre responsabilidade espiritual de administrar o que lhe foi entregue. Por isso que o Senhor aqui nos trouxe essa parábola. E nós entendemos que o reino dos céus é semelhante a um homem que antes de partir chamou os seus servos. Chamou isso já é profético, né? Se ele chamou, é profético. Então, ele não chama qualquer um, ele chama quem é da casa, quem tem relacionamento, quem está debaixo da autoridade dele. Ele não entrega talentos aos que passam pela frente da porta, mas aos que ele chama. O chamado, ele precede da entrega. Não se trata de sorte, se trata de propósito. E a Bíblia diz que ele confiou os seus bens. Não foi algo comum, queridos. Vamos lá. Não foi algo comum. Foi uma entrega sagrada. Um talento na época era a unidade de peso em ouro, prata. Era um valor de um único talento, equivalia cerca de mais de 35 a 40 quilos. Nós estamos falando aqui de depósito, né? Ou seja, um depósito valioso. Foi depositar na sua conta. Nos dias de hoje, vamos lá. E Deus, ele não deposita lixo para os seus filhos. Ele entrega o que tem de valor. E ele inverte pesado, porque Deus, ele espera o retorno. E o mais impressionante, ele deu a cada um a sua própria capacidade. Ele sabe o que isso quer dizer, queridos. Sabe o que isso nos dá? Mais ou menos o discernimento, mais ou menos não, nos dá o discernimento de que ninguém recebeu mais do que poderia suportar. Deus, ele nunca vai te dar algo maior do que você possa suportar. A sua estrutura interior, ela consegue carregar. E Deus conhece o projeto que ele fez em nós. Deus conhece cada parte do nosso corpo. Então você aí que recebeu menos do que o outro, é porque o céu ainda está te treinando para algo que exige cuidado e também exige construção. Não é competição. Vamos lá, é um problema. Não é a quantidade. O problema aqui é o que fazemos com o que recebemos. Muitas pessoas, eu fiz uma live ontem
E essa live, ela falava justamente sobre escolhas e consequências. E aquele que recebe 5 talentos, vamos lá, ele imediatamente ele sai para negociar. E aí ele não ficou questionando. Ele foi lá e foi negociar. Ele não murmurou. Ele não perguntou por que ele estava recebendo 5. Nem porque o outro recebeu 2. Ele nem entendeu o que a pressa ali estava dentro da sua cabeça. Mas não era por medo. Era realmente porque ele já sabia o que ele ia fazer. E aquele momento ele estava recebendo 5 porque era por honra. Honra, queridos. Porque quem honra, entrega. Age com diligência. O servo de 5 talentos, ele não se tornou maior do que o outro por ter mais, mas porque ele multiplicou o que ele recebeu. Imagina o de 2. O de 2 fez o quê? O mesmo. Ele não teve inveja, ele não se comparou, ele não se diminuiu. Ele saiu e foi trabalhar. Mas o que recebeu 1? Oh, glória! Ele aqui representa a geração que se acha pouco demais para Deus. E, ao mesmo tempo, são pessoas críticas demais com o Senhor. São pessoas que cavam buracos e enterram. Sabe o que isso quer dizer? Gente que está recebendo oportunidade, dons, promessas, mas enterra tudo por medo, por trauma, por ferida, por mal situações curadas. Enterra por orgulho, por insegurança, por causa de pessoas. Enterra porque ficou preso no passado de palavras que feriram e críticas. A gente entende que a insegurança, muitas vezes, ela cria um buraco. E isso não significa que você tenha que se enterrar. Significa que você tem a responsabilidade da luz. Enterrar, por que você vai enterrar? Enterrar porque você ouviu a voz do medo? Não, queridos. Depois de muito tempo, olha a expressão. O Senhor demorou. A demora, ela não é o esquecimento. A demora é a misericórdia. Porque quando Deus, ele deu o tempo para cada um, o tempo ele não depende de provar o que se tinha dentro, mas que chegou o dia do acerto de contas. O Senhor, ele voltou, e quando ele volta, ele vem com olhos de fogo. Ele vem para saber o que foi feito com ele, com o que ele te entregou, né? Corrigindo aqui. Então, não se trata de salvação aqui, se trata de prestação de contas. Não é julgamento do mundo, é ajuste de contas da casa do servo de 5. Aqui diz, o servo de 5 talentos diz, Senhor, me deste 5 aqui, então outros 5. Olha a linguagem de honra. Tu me deste. Ele não se achou dono. Ele foi lá e entregou de volta. Ele entendeu que ele era mordomo e que o Senhor responde muito bem, o servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Então, o que era 5 virou 10. E o que era 10 virou promoção. Por quê? Porque quem é fiel no pouco prova que não está interessado. Quem é fiel no pouco prova que não está interessado em quantidade, mas em qualidade de entrega. E o de 2, pastora, o de 2, ele ouviu a mesma coisa e ele fez. Porque Deus, ele não mede por quantidade, ele mede por qualidade. O servo de 2 teve o mesmo louvor, né? O que de 5 fez, isso o quê? Cala a boca da comparação. Deus ele não premia quem recebeu mais. Deus, ele recompensa quem multiplicou com fidelidade. Sabe, queridas, às vezes a gente precisa tomar lições de Deus para que a gente venha aprender com ele, para que a gente venha ser alicerçado ainda mais nele. Mas a gente entende de um talento, aí a gente representa a geração do discurso bonito e da prática vazia.
Nós começamos a dizer, eu sabia que o Senhor é severo, eu sabia que o Senhor iria colher, onde eu não plantei, onde eu plantei. Então, em outras palavras, nós passamos a acusar, a ser injusto, sabe? Até conosco. Olha o nível da ingratidão muitas vezes conosco. A gente às vezes até distorce a imagem do dono para justificar a nossa omissão. Então o Senhor hoje, Ele quer que você responda a Ele, servo mau e negligente a você. Deus quer que você responda a Ele. Deus chama de mal, não porque Ele matou e roubou e adulterou, não, mas porque Ele foi negligente. A negligência é pecado aos olhos de Deus, é enterrar talento, é dizer a Deus, não, eu não quero responsabilidade. E o Senhor diz, tira dele o talento e dá o que tem 10. Deus, Ele tira de quem não honra e entrega a quem é confiável. Isso pode acontecer e pode sim parecer duro, mas é justo, porque Deus é justo. E Deus, Ele lança fora nas trevas aquilo que não é bom para os olhos dele. Então essa parábola, ela é um grito profético para essa geração que está paralisada por muitas comparações ou querer viver sendo influenciado por críticas. Às vezes tem medo de agir, tem medo de ter ousadia, gente que carrega fogo, mas não acende, gente que de unção, mas não se move, gente que tem chamado, mas não sai do lugar, porque o Senhor está dizendo constantemente, ei, desenterra o que eu te dei. Deus, Ele não te fez para sobreviver enterrado, para sobreviver está enterrado, mas Ele te fez para florescer e multiplicar, porque Deus, Ele tem um chamado para a tua vida, para sair dessa cova do medo, da inércia, das desculpas. Volte a negociar com o que Deus te entregou. Amém? Os dons de Deus não são enfeite, eles são ferramentas. Os dons que Deus te entregou não são prêmios, são propósito. O tempo da omissão acabou, sabe? Eu cheguei a um tempo que eu não queria saber de canal. Eu não queria mesmo. Deus falava meu coração muito forte. Mas você precisa abrir lives. Eu até hoje eu tenho uma certa resistência. Eu não gosto muito. Hoje mesmo eu abri uma live. Vou ter que abrir após aqui a ministração. E já estou pensando aqui, como que eu vou fazer. Ontem chegou uma pessoa. Eu não falo sobre religião. Eu falo sobre Deus, sobre um Deus puro, verdadeiro, único. E pessoas culpam muito a Ele, ou querem colocar a culpa em algum lugar, né? E entram nas lives para tentar ter essa má visão de Deus. E o Espírito Santo, Ele nos ensina que a todo momento nós temos que ser ousados. E hoje o Espírito Santo, Ele está soprando aí sobre os enterrados. Deus está visitando aqui os que têm um talento. Só que pessoas aqui precisam ser, além disso, curados. Pessoas aqui precisam estar se levantando. Pessoas aqui precisam serem sacudidos. Pessoas aqui que foram frustradas, mas Deus está dando um novo respirar. Pessoas aqui que querem e têm que ser frutificado em nome de Jesus, porque o céu, Ele não está procurando perfeição, Ele está procurando disposição. O céu, Ele não está cobrando resultado humano, Ele está esperando fidelidade espiritual, porque quem é fiel no pouco é levantado ali para ser fiel no muito. E quando Jesus vier, Ele não vai perguntar quantas curtidas você teve, quantos seguidores, quantos diplomas você recebeu. Ele vai perguntar o que você fez com o que Ele te entregou. Essa é a resposta. Ela vai definir se você vai entrar na alegria do Senhor ou não. Então hoje, enquanto há tempo, desenterra. Aleluias. Multiplica, queridos. Agora escute isso. Com temor. A parábola dos 10 talentos não é apenas uma lição sobre a administração de dons. É uma advertência urgente
sobre o que fazemos com aquilo que o céu nos confiou, como foi dito. Enquanto ainda temos tempo, o tempo é exatamente o que nós estamos prestes a perder. Vivemos dias em que as nações elas tremem. Guerras, rumores de guerras guerras tremem, e rumores, rumores de guerras já não são mais ameaças, são realidade. Israel está em foco, a Terra Santa está em chamas, a Rússia se levanta, a Europa caminha em desequilíbrio, a economia global está instável, o sistema está falido. Então a ciência se curva diante de pestes que ela mesma ajudou a criar. E nós, a igreja, o que estamos fazendo com os talentos que nos foi confiado, que nos foi entregue? Hoje Deus está nos trazendo com voz profética, porque nós precisamos sim entender que o céu, ele é um ambiente que não tem limites. Enquanto o mundo se enterra em pânico, há servos aqui enterrando talentos. Gente que entrega autoridade, mas escolhe o silêncio. Gente com chama, mais distraída. Gente com sistema, mas deveria estar o quê? Multiplicando vidas, mas está acumulando desculpas. O Senhor está voltando. Não é mais história, não é mais teoria, não é mais profecia. É a palavra que falou. E a palavra fala. A palavra fala sobre talentos, fala sobre trombeta. A qualquer momento o Senhor dos senhores vai estar sim trazendo essa trombeta. E muitos vão pedir o quê? Contas. Contas de tempo, contas de oportunidade, contas de ministério não iniciados, contas de famílias abandonadas, contas de cidades não alcançadas e contas de dons enterrados pela opinião dos outros. Então escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Vocês não têm mais tempo para escolher o talento. Vocês não podem mais se esconder atrás de falsa humildade, atrás do medo de enterrar, atrás do perfeccionismo, da paralisia. Querido, se Deus ele te deu talento, é porque ele confiou a você. E se ele confiou, é porque ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Então respeite, seja testemunho dentro da sua casa. O tempo, ele passa muito rápido e não se pode mais ficar enterrando talentos, porque os sinais estão adiante dos nossos olhos. E enquanto o inferno trabalha dia e noite para matar, roubar, destruir, muitos aí deveriam estar produzindo e muitos estão paralisados, anestesiados, acomodados dentro das igrejas. Mas o céu está o quê? Está soprando hoje. O céu sopra hoje um vento de desenterrar, o vento de incomodar os insatisfeitos, um vento de levantar os negligenciadores, um vento que diz: volta para o campo porque eu não terminei com você. Ei, a parábola é também sobre o temor, porque depois de muito tempo o Senhor ele voltou e essa demora enganou muitos, porque tem gente aqui que acha que Deus não vai vir mais, tem gente aqui que se afrouxou os 5, tem gente aqui que relaxou no chamado, tem gente aqui que confundiu a misericórdia com permissão, mas o Senhor ele virá e ele não vem como servo, ele vem como dono, ele vem ajustar as contas, contas com os seus ministérios que foram abandonados, o altar para agradar a plateia, contas com jovens que negociaram a pureza por likes, contas por adoradores que se vendem para palcos, contas com os pastores que se enterraram e se entregaram a muitas situações que não condiz com a palavra, contas com os que enterraram a pregação da cruz, contas com os líderes que cobriram o pecado e rejeitaram a santidade. Ele vem,
Ele vem e a vinda dele é acerto de conta. Deus manda dizer, enquanto muitos ainda discutem a teologia, o tempo está correto. O tempo está correto. Jesus é assim, Jesus é assado. Ei, o tempo está correndo, não é correto não, queridos. O talento, ele está o quê? Enterrado, e o Senhor está a caminho. E quando ele chegar, o que você vai precisar? O que você vai apresentar, melhor dizendo? Um buraco, uma desculpa, um fruto, uma multiplicação, porque o céu, ele não está pedindo a perfeição, não. O céu está buscando a fidelidade. Fidelidade não é parar quando não vê o resultado. Fidelidade é continuar, mesmo sendo rejeitado. Fidelidade é negociar o talento quando ninguém mais aplaude. Fidelidade é multiplicar no secreto, sem reconhecimento. Fidelidade é dizer, Senhor, eu não fiz muito, mas fiz tudo o que eu pude com o que tu me deste. Isso é o que o céu procura nesse momento. Então vivemos hoje em dias perigosos, como Paulo disse, né? Nós temos difíceis dias, difíceis tempos, onde muitos terão aparência de piedade, mas negarão o poder. E se nós não despertarmos aqui, nós seremos a geração do talento enterrado. Nós seremos a geração que teve tudo, mas não fez nada. Nós seremos lembrados como os que vieram ao mundo em chamas e preferiram construir covas em vez de altares. Deus está levantando uma geração aqui que me ouve, uma geração que vai multiplicar, e no tempo da escassez, ele vai brilhar. No tempo da escuridão, ele vai negociar. No tempo certo e no tempo de guerra, ele vai trazer paz. Por quê? Porque o mesmo colapso que foi trago ao mundo, o reino continua firme. O reino dos céus continua o mesmo, não mudou. Então, os verdadeiros servos, eles serão achados. Os de 5, os de 2, até os de 1 vão decidir sair da cova. Há um chamado aqui hoje. Há um chamado de responsabilidade, um chamado de fogo, um chamado para os que ouviram a trombeta no seu interior, um chamado para os que têm algo em suas mãos, mas estavam esperando a permissão dos homens. O Senhor, ele está dizendo, vai, negocia, porque eu confio em ti. O tempo certo, Deus, ele arranca o medo, queridos. O medo da vergonha, o medo do tempo, as desculpas precisa cair por terra. O tempo do retorno do Senhor Jesus. Queridos, é o tempo da nossa colheita, o tempo da prestação de contas. E ai daqueles que o Senhor encontrar com os talentos ainda enterrados. Então eu te pergunto, igreja de Deus vivo, o que você está em tuas mãos nesse momento? O que o Senhor te deu? O que você tem enterrado nesse momento? Você tem enterrado o quê? O medo, cansaço, rejeição? Onde é noite, Deus quer que você entre lá e desenterre. Porque hoje é noite, é dia de você entrar no seu propósito divino. Pastora, eu não quero mais contato entre os inúteis, não. Mas eu quero a ajuda de Deus. Deus ajuda. Deus, ele te usa. Deus, ele levanta. Porque ele ainda te chama. Ele ainda te confia. Ainda que você seja infiel, ele confia em você. Mas o tempo está acabando. Então não enterre o que pode salvar vidas. Não esconda o que pode liberar cativos. Porque o talento que você enterra hoje pode ser a chave que vai abrir o céu na vida de alguém amanhã. Então, queridos e amados do Pai, negocie. Negocie porque o dono está vindo. E quando ele vier, ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar frutificando e não murmurando. Ele vai te encontrar com as mãos cheias e o coração queimando, porque o reino dos céus que trabalha em nós, ele é fiel. Amém?
Louvado seja Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero nessa manhã de domingo, Pai das luzes, eu quero que o Senhor coloque cada um dos teus filhos que estão ouvindo agora, que eles possam receber os seus talentos na tua confiança, no teu poder, e que possam erguer um clamor que rasga os céus, que abala o inferno, que sela, Senhor, esta manhã e que ajuste contas, entregando, Pai, em tuas mãos, Senhor, o novo, o vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro, como diz em Hebreus 10:19. Nós declaramos que o teu reino, o poder teu é o reino, o poder e a glória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque ainda somos gerações que respiram. Ainda ouvimos o som da graça ecoando entre as nações, mesmo quando as guerras rugem, mesmo quando, Senhor, os reinos da terra vacilam. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que em meio às sirenes do conflito, os rumores de batalhões, ainda ecoa a tua voz. Multiplica, Senhor, frutifica, porque nós, Senhor, entendemos que o Senhor vai voltar. Agora, Jesus, tu és Deus, tu conhece, tu já esteve aqui na terra, Jesus, tu sabe que cada talento, Senhor, que foi enterrado, pelo poder do teu Espírito Santo, seja cavado agora as covas espirituais, seja arrancado um a um dos talentos, os dons negligenciados, os chamados esquecidos, as visões abortadas. Sopra, Senhor, sopra rush em Deus, sopra o rush de Deus, Pai. Sopra o rush de Deus sobre os ossos secos, sobre o propósito que o Senhor tem. Faz brotar vida abundante, como diz em Ezequiel, capítulo 37. E que o medo, Pai, ele possa se dissipar. E que a culpa, Pai, ela se dissolva. Porque a tua voz, ela vai sim, Senhor. Ela vai estar ecoando. Ah, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos pelas nações sacudidas. Pai, estende as tuas mãos sobre Israel, sobre Gaza, sobre Ucrânia, sobre, Senhor, Sudão, sobre todos os lugares onde o solo está agora sendo regado de sangue humano. Ergue os teus filhos, Pai, ali como negociadores do céu, multiplicadores de pão espiritual e de esperança. Levanta os missionários com talentos. Arahaçu decantas, queridos, está doendo no meu coração. Vai acontecer tanta coisa. Assim me revela o Espírito Santo. Senhor, levanta os pastores, Pai, com seus talentos, Pai. Levanta, Senhor, os intercessores com talentos de vigílias. Pai, que cada bomba inimiga seja confrontada por cada talento, Senhor, desenterrado na tua igreja. Pai, levanta os teus filhos que estão dormindo, aqueles, Pai, que têm abortado seus sonhos. Eu clamo, Senhor, pela tua noiva no Brasil. O vento do avivamento varra cada rua, cada casa, cada esquina. Pai, que os 5 talentos, Pai, dos pregadores no Brasil, na África, Senhor, no Portugal, na Itália, Senhor, aonde estiver esses pregadores, na Suíça, e também, Senhor, em todos os países, Inglaterra, Senhor, Estados Unidos, transforma, Senhor, esses pregadores em 10 talentos. Pai, que o Brasil possa ser, Senhor, o talento, Pai, que o Senhor espera, que a nossa geração seja a geração inteira alfabetizada no temor do Senhor, e que um talento de uma viúva se transforme em um rio de generosidade para os órfãos. Pai, os estrangeiros, Pai, não permita que a tua igreja, Pai, se acomode. Senhor, que eles possam desenterrar os seus talentos. Arranca a religiosidade, sacode-nos no Espírito Santo da tua santidade. Ah, Deus de Elias, derrama o fogo sobre cada altar. Cada altar quebrado seja queimado agora, Pai, como palhas de pecado. Pai, que os
teu povo possa permanecer como pedra, com compromisso, derrama fogo, purifica os lábios, Pai, e acende os púlpitos, Pai, que consome agendas vazias. Faz, Senhor, romper as multidões, as indiferenças, como Zaqueu rompeu ali o subir na árvores da exposição santa. Senhor, nos entregamos a Ti, Pai, porque tudo que temos de talento é teu lucro, Pai, porque aqui o Senhor nos encorajou, Pai. Nós somos apenas mensageiros da Tua palavra. Tem misericórdia, cobre as famílias, Pai, aqui representadas no Brasil e no mundo. Eu oro por todos os países, restaura os casamentos, converte os corações de pais, de filhos para pais, como diz em Malaquias 4:6. Levanta lares de missionários, Pai, casas de oração, mesas fartas. Senhor, arranca a escassez, Pai. Palavras de comunhão nessa hora eu declaro. E onde o talento familiar foi enterrado por discórdia, discussão, crises financeiras, libera agora um milagre, Senhor, um milagre de reconciliação e provisão. E finalmente, Senhor dos exércitos, sela-nos com temor santo, grava, Senhor, as nossas, Pai, entranhas espirituais, a urgência. Porque depois de muito tempo o Senhor vai voltar. Como diz em Mateus 25:19. Depois de muito tempo o dono voltou. Então nós não queremos ser servos inúteis, nem ouvintes negligentes. Nós queremos ser servos bons, fiéis, achados, vigiando, Senhor, trabalhando, multiplicando, celebrando, ajudando, correndo a carreira que o Senhor nos confiou, que está proposta segundo Hebreus, capítulo 12, versos 1. Então nós olhamos firmemente para o alto, consumador da nossa fé, e agora nós proclamamos sobre este povo que o Deus de toda graça vos aperfeiçoe e confirme a fortaleza e se estabeleça em nome de Jesus, como está escrito em 1 Pedro 5:10. Que os talentos desenterrados floresçam 100 vezes mais, que os resultados eternos bronzeiem e brotem ainda mais nesta década turbulenta, que a alegria do Senhor seja a nossa força e que quando o dono voltar, ele encontre aqui uma igreja com mãos cheias e o coração em chamas, dizendo: multiplicamos tudo, Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem, curta, comente, porque o Senhor está falando fortemente aos corações. Deus abençoe a cada um.